Meritíssimos e meritíssimas voluntários incendiários, está começando mais um vídeo explicando desventuras em série. No vídeo de hoje nós vamos falar dos episódios 5 e 6 que fazem referência ao livro 12 e o Penúltimo Perigo. Que por acaso é o meu livro preferido da série. É o nosso livro favorito porque é muito bom. Gente, esse livro é incrível. Look away. Começando pelo começo, a dedicatória para a Beatriz, como de costume. Faça as honras. Ninguém conseguiu extinguir o fogo do meu amor, nem da sua casa. E o episódio já começa com a gente num elemento surpresa, assim, pra te pegar despreparado. A gente tem dois Lemones ao mesmo tempo. Nós temos o Lemony do presente narrando acontecimentos do Lemony do passado lá no Hotel Desenlace. O que poderia ficar bem esquisito ficou muito bom, porque além da diferenciação cênica deles, de caracterização mesmo, você tem duas personalidades diferentes entre os dois Lemonies. Isso ficou muito coeso ao longo do episódio. Foi um ótimo trabalho. Sim. Na cena seguinte, a Kitty está levando os órfãos até o hotel, né? No livro, ela para fazer um piquenique, um brunch ali com eles, né? Para contar para eles todas as dúvidas que eles ainda têm em relação à CSC, pelo menos as que ela pode contar, né? Só que na série já tinha sido falado e explicado assuntos sobre CSC por tantos personagens, principalmente pela Madame Lulu lá no final da segunda temporada, que eu acho que eles sentiram que não precisava botar outro personagem, né, explicando o VFB pra eles. Então a Kitty dá... É sempre aquela metalinguagem que eles fazem, né? Ela vira pra eles e fala, ó, eu poderia ter um brunch pra vocês aqui hoje, mas não. Então vai ser um piquenique no carro mesmo. Então é tipo assim, ela falando do que foi feito na adaptação do livro pra série. Ela faz um piquenique portátil ali dentro do carro, e dentro desse piquenique, eles têm os seus disfarces de concierges para trabalhar no Hotel Denouement. Ali no carro, a Kitty pergunta para os meninos se eles têm interesse de se voluntariar para fazer essa tarefa, que é entrar no Hotel Desenlace com esses disfarces de concierges para descobrir quem é o tal do JS que tá mandando mensagem para a CSC inteira para reunir todo mundo ali no hotel na quinta-feira. O grande problema das iniciais JS é que elas eram inicialmente atribuídas ao Jax Snicket, que era o irmão da Kitty, mas que tá morto, então não pode ser o Jax reunindo todo mundo. E o que ninguém sabe é se esse JS é do lado nobre ou do lado dos vilões. E o interessante seria descobrir antes de todo mundo, né? Apresenta de longe assim pra eles, então, dois irmãos. Ela fala pra eles tomarem cuidado com o Ernest, que é do lado dos vilões de CSC, mas que eles vão ser muito bem atendidos pelo Frank, que é do lado nobre de CSC. O grande problema é que eles são gêmeos e não tem como saber quem é quem, né? Mas quem são esses? Frank e Ernest? Eles são os trigêmeos Denouement. Sim, porque não são só dois irmãos, são três. Os trigêmeos Denouement foram levados pelos voluntários de CSC quando eles tinham apenas 5 anos de idade e tiveram seus pais mortos no quê, Juliana? Adivinha no quê? Incêndio terrível! Um incêndio terrível e misterioso, né? Logo depois, então, eles cresceram, se tornaram voluntários, mas cada um foi ali para tanto para suas especialidades, quanto para suas tendências pro bem ou pro mal, né? E o Dewey Denouement, mais especificamente, era um grande amigo do Bertrand Baudelaire e não um grande amigo, mas conhecido da Beatriz também. E qual a implicância disso e por que a gente só falou do Frank e do Ernest? Porque o Dewey, ele é um irmão misterioso, ele ficava mais na dele, e as pessoas começaram a esquecer que existiam três. Eu acho que é bem isso. E aí, como ele só ficava escondido, de repente, pô, nem existe mais. É todo mundo igual, de repente é só dois, eles estão aparecendo demais, eles não apareciam juntos. Enquanto isso, a gente tem um vislumbre do que está acontecendo com o Olaf, que eles acabaram de sair ali do submarino, estão pensando em como ir pro Hotel Desenlace, quando eles percebem que o submarino deles está sendo roubado pelo Fernald e pela Fiona, que resgataram os escoteiros da neve e estão saindo ali com o submarino rumo à própria felicidade. De volta pro hotel, a Kitty Snicket tem dois encontros ali, né? O primeiro é um encontro bem rapidinho que ela tem com Dewey Denouement, né? Que é bem legal que a gente que leu os livros, a gente sabia que era o Dewey. Só que eles fizeram uma jogada ali, pra quem não leu os livros, pro pessoal achar que era o Ernest, então que ela estaria do lado dos vilões, né? Minha mãe, inclusive, ficou super revoltada. Ela tá enganando eles! O que tá acontecendo? E aí eles ficam ali naquele momento super fofo, falam sobre criar a filha deles. E a gente que sabe que é o Dewey, a gente que sabe o que vai acontecer, a gente viu essa cena com o coração destruído. Nossa, esse episódio inteiro eu sintia eu sinto uma coisa tão ruim assim no estômago, uma vontade de não assistir. E fala que você não amou o casal em 10 segundos. Em 10 segundos. E pra melhorar a situação, pra fazer a gente amar mais o Dewey, os livros não deixam muito claro que o Dewey é realmente o pai do bebê da Kitty Snicket.
né? Então existem várias teorias aí a respeito, mas na série ele é o pai do bebê Ele da não Kit só é o Snicket. pai, como eles têm uma relação. Os dois se amam. Tem amor, existe amor em CSC. Nossa, Existia, né? Porque morreu ali. morreu ali. A questão é que O segundo encontro da Kit Snicket nem também é ela muito mesma importante. esperava. Nem ela mesma esperava que ela ia entrar no táxi dela e que tava lá dentro esperando ela, o irmão dela, Lemon Snicket. Mas corta a cena aqui e a gente volta pros órfãos que deram início ao seu trabalho em um novo emprego e já estão sendo super confundidos com Frank / Ernest, porque eles já chegam ali e o gerente apresenta pra eles o hotel, mas eles não fazem ideia de se eles estão sendo apresentados pelo Frank ou pelo Ernest. E você conseguiu descobrir? Nessa aqui não, consegui descobrir na hora Dos quartos. mas nessa aqui eu suponho que eles aparecem na mesma ordem que eles aparecem depois, que é Frank, Ernest e Dewey. Que o Dewey é o último, é certeza, porque ele apresenta o sistema como é organizado o hotel, mas o Frank e o Ernest pode ficar em dúvida ali. Aqui a gente começa a ter as substituições dos personagens em relação ao livro, né? Adaptação, gente, a gente não vai ficar pegando aqui achando ruim trocarem personagens. Mas só a título de conhecimento de vocês, quando os órfãos se separam para ir atender os hóspedes, a Violet vai para a cobertura, onde ela encontra com a Esme e a Carmelita, e ela escuta a Esme conversando com o vice-diretor Nero. No livro, a Esme está conversando, na verdade, com a Geraldine Julienne, que é a editora-chefe do Pundonor Diário. E lá na cobertura, a Carmelita pede para Violet pegar o que ela quer de qualquer jeito, um arpão. E a Violet fica muito alarmada com a situação e vai até o Frank ou Ernest, e nós supomos que seja o Frank, que pega e dá o arpão pra ela e fala que ela tem que entregar o arpão pra Carmelita porque ela não pode estragar o próprio disfarce. O que o Frank não sabia era que a Carmelita estava pedindo o arpão a pedido da Esme e que tudo isso era parte de um plano bem maior. No livro, o Klaus originalmente leva o senhor da serraria alta astral junto com o Charles até a sauna, mas ali na série ele levou a Babs do hospital hostil para encontrar o Jeremy Squaller, né? Os dois estavam ali fingindo um relacionamento, né? Para na verdade discutirem ali sobre JS, que eles estavam interessados em descobrir quem era. E na verdade estão em um relacionamento com outras pessoas. Essas outras pessoas, ao que dá a entender, são o senhor ou Charles, lá da Serraria Baixo Astral, e a senhorita Bess, lá da escola preparatória pro Frock. E nessa cena a gente percebe que ninguém sabe ao certo quem é o JS. Ou cada um acha que é uma pessoa diferente. Exatamente. Mais tarde, o Conde aparece ali na sauna com uma mancha vermelha que eu preciso falar que eu lá no react do trailer acertei, que eu falei assim, gente, isso aí não é mancha de sangue, pra ser Desventuras em Série, isso aí deve ser molho de tomate. E era molho de tomate no terno do Conde. Me senti mais orgulhoso de acertar isso do que tentar acertar o que tem dentro da sucadeira. Mas aqui então, por que a gente tem certeza que esse era o Ernest e aquele era o Frank, né? Porque o Frank lá deu o arpão pra ela não estragar o disfarce. Ele não sabia o que a Carmelita ia fazer com o arpão. O Ernest aqui aparece e pede pro Klaus pregar o papel prega-pássaros lá na parede do hotel. Porque o Ernest sabia do plano. Então ele sabia que era pra colocar aquele papel ali pro pássaro colar e o açucareiro cair no duto que levava até a lavanderia, supostamente. E nós chegamos na parte da Sunny, que no livro ela leva o Sr. Remora e a Srta. Bess, que eram os professores lá da escola preparatória pro Frock, até o restaurante indiano que era comandado pelo Hal, lá do hospital hostil. Aqui na série eles simplificaram um pouco e colocaram a Sunny levando o Sr. Paul ao restaurante comandado pelo Larry, seu garçom. E lá no restaurante, nós descobrimos por meio das falas do Sr. Paul que ele e talvez outras pessoas estejam coletando informações sobre a vida dos Baudelaire. E ele pega um livrão, coloca assim na mesa, né? E mostra que aquele lá é só o índice, porque o livro com todas as tragédias, os infortúnios e as injustiças acontecidas contra os Baudelaire dava na verdade um calhamação que nem cabia pra ele carregar. Um detalhe é que aqui nessa cena nós temos o produtor Barry / I Can Whistle lá atrás, vestido de indiano, né, numa foto pleno e belo lá no porta-retrato gigante. Quem mais está à mesa é o Conde Olaf, que ameaça a Sunny por baixo ali da mesa com a faca, mas no momento em que ele e o Sr. Paul entram ali numa discussão sem pé nem cabeça, a Sunny escapole e entra na cozinha, onde ela encontra o Larry, seu garçom, conversando com o Frank ou Ernest. O que a Sunny não sabia é que aquele, na verdade, era o Dewey Denouement e não o Frank ou Ernest. Que o Dewey passa para ela a tarefa de colocar um serramento supravernacular complexo na porta da lavanderia. A Sunny não entende muito bem o motivo, mas ela vai lá e faz a sua tarefa, como de costume. Mas enquanto isso,
A gente tem uma cena que acontece de uma forma cômica, mas quando você para pra pensar sobre ela, ela é bem brutal, Ela né? é muito macabra. Muito macabra. Eles matam o Larry, enfiando ele no molho fervendo. Eles penduram ele e mergulham ele no molho fervendo. Mas depois disso a gente já corta pros órfãos ali mais tarde no saguão, em dúvida de se eles falaram com Frank e com Ernest, e discutindo como é que os três, em lugares diferentes, encontraram com apenas duas pessoas, como é? Um deles estaria em dois lugares ao mesmo tempo? E outra coisa que pra eles também não faz sentido que eles estão conversando ali é quem é esse raio de JS, porque cada um deles ouviu uma informação que falava que o JS seria uma pessoa. E de repente, o que surge ali entrando na porta, uma malinha, JS está chegando no hotel. E quem é JS? A juíza Strauss! Sim, enquanto no livro JS eram apenas Juíza Strauss e Jerome Square, ali JS é uma equipe, né? São os dois, mas as pesquisas e avanços feitas pela Jacqueline Sieska, né? Vulga Duquesa de Winnipeg agora, né? E até mesmo Jack Snicket, que mesmo estando morto agora, também exerceu uma contribuição muito grande das pesquisas que agora estão ali no livro nas mãos da juíza Strauss. E o objetivo da juíza Strauss, então, é fazer um julgamento para condenar o Olaf por todas as suas perfídias e assim poder adotar os Baudelaire e ficar com eles de nome limpo e em paz e dar uma vida feliz e saudável para eles. A gente volta então para aquela cena que a gente deixou lá no início da Kitty com o seu irmão. E eles estão conversando e o Lemony pergunta da Beatrice. E a Kitty conta pra ele que a Beatrice morreu. E isso eu não esperava. Eu não esperava que o Lemony não soubesse do paradeiro da Beatrice. E aí, pra piorar a situação, ele também nem sabia que ela tinha filhos, 3 filhos. E aí a Kitty fala que eram aquelas 3 crianças, né, que estavam lá na porta. A gente vê então que ele passou os seus anos de fugitivo isolado do mundo, que ele não sabia de nada do que aconteceu. A Kitty deixa o táxi com ele então e pede pra ele ir atrás dos órfãos porque ela vê um sinal vermelho no céu e vê que ela precisa urgentemente ir até os Quagmire porque a casa móvel, autossustentável, ar quente. Essa aí mesmo. Porque a casa móvel está prestes a ser atacada por águias treinadas do lado dos vilões de CSC. E depois dessa cena, a gente tem o desenrolar dos Baudelaire entendendo que o hotel não só funciona como uma biblioteca, né, mas que ele é, de certa forma, uma biblioteca. E eles encontram esse lugar escondido que é como se fosse a salinha do organizador da biblioteca. E é onde eles encontram o Dewey Denouement. E a gente tem mais uma prova do amor dele, que acha que é a Kitty, porque ele estava esperando a Kitty ali naquele momento. E aí, ele revela para os meninos que sabe quem eles são, que tem ajudado eles, e os meninos descobrem, né, que os gêmeos são trigêmeos. E vamos largar de enrolação, Juliana, e vamos chegar lá. Porque o que acontece depois é que chega com o Jolaf enfrenta eles, com o Jolaf discute com Esme, com o Jolaf demite Esme vai embora raivosa com Carmelita, com o Jolaf aponta o arpão pra eles, os Baudelaire tentam pegar o arpão da mão dele, tentam impedir, mas... O arpão cai no chão e acerta o Dewey Denouement. E morreu. E é então que a gente tem uma cena que a gente lá no React jurou que não ia acontecer, que era enganação. Porque a gente esperava que dessa vez a Netflix não ia zoar com a nossa cara, né? Iam falar, não, aqui ó, toma tudo. E tivemos o Lemony encontrando os órfãos Baudelaire, saindo do carro e se apresentando pra eles. Exatamente como tinha no trailer. Meu nome é Lemony Snicket. No livro, a gente tem essa cena, só que é de uma forma muito sutil, que não dá pra ter certeza se é o Lemony Snicket que está falando com eles ou não. O que aparece é um homem motorista de táxi, né, que é descrito como um homem misterioso, com um chapéu, fumando um cigarro. Essa figura misteriosa no livro tenta convencer os órfãos a entrar no carro deles, né, tirar eles ali da cena do crime, só que na bagunça ali os órfãos acabam não entrando e ele vai embora. E no livro, uma coisa que é muito importante é que tudo dá a entender, através daquelas sugestões que o Lemony deixa, que na hora que esse taxista foi embora, ele tinha um açucareiro no banco do passageiro do táxi dele. E é por isso que o fandom de Desventuras como um todo sempre entendeu que aquele era o Lemony, o que está correto, e que o Lemony naquele momento tinha de alguma forma pegado o açucareiro do fundo da lagoa, não sei como, e levado o açucareiro com ele. E que de alguma forma isso tinha ajudado a inocentar o próprio Lemony Snicket, que estava fugindo há tanto tempo. Mas nada disso aconteceu aqui. Tem como supor que o açucareiro possa ter ido com ele, porque mostram pra gente onde o açucareiro ficou. O açucareiro caiu pelo tubo lá na mesa do Dewey Denouement e ficou lá. E assim acaba o episódio 5 e a gente entra no episódio 6, direto com a nossa querida Beatrice no palco da ópera, com essas belíssimas asas de libélula e um vestido de gala, cantando ópera. E na galeria
4 personagens que são muito caros a todos nós. Lemony Snicket, Esme Squalor, Kit Snicket e Conde Olaf. Que são apenas 4 amigos prestigiando a sua 5ª amiga a apresentar na ópera, só que ali atrás deles, apesar de não fazer nenhum sentido você carregar um conjunto de chá na ópera, tem um açucareiro com açúcar e um conjunto de chá. E bom, o que eles fizeram aqui na série então? Essa cena, na verdade, é uma junção de 3 acontecimentos do livro. É uma junção das óperas e teatros que a Beatrice atuava e que o Lemony ia assistir, com o chá da Esme Squalor, no qual a Beatrice roubou o açucareiro, e a noite da ópera, onde os pais do Conde Olaf foram assassinados. Daniel Handler provavelmente assistiu essa cena e ficou assim, nada disso faz sentido. Porque nós assistimos essa cena e ficamos, nada disso faz sentido. Nada, nada, nada. Por quê, gente? Eles mexeram com a cronologia ali de um jeito que ela não faz sentido nenhum. E nós vamos explicar isso mais pra frente. Podem ficar aí calminhos, continuem assistindo o vídeo. Além disso, ali na ópera nós somos apresentados a mais um personagem que pareceu muito querido por todo mundo, que era pai do Conde Olaf, que era um chefe dos bombeiros. Os bombeiros oficiais, não os de VFD. Isso. E a gente percebe por meio do texto que eles estão dando que Lemony Snicket não só é apaixonado por Beatrice, como eles têm um relacionamento, e que Kit Snicket e Olaf estão juntos. Eles inclusive têm uma química legal, ficam abraçadinhos. Ela faz um comentário sobre seus atributos físicos, mas volta pro presente. E Esme Squalor tá ali segurando vela, porque tem esse amigo, né? Exato. E a gente volta pro presente, que na verdade é o passado do Lemony. Ai, isso tá muito confuso pra mim. Ele tá tentando convencer os meninos a entrar no táxi, mas os meninos falam que não, vão com a juiz Strauss e ele vai embora com o táxi. A cena seguinte, no dia do julgamento, acontece de forma bem lenta e arrastada. É um lenga-lenga até eles chegarem naquele julgamento. As cenas da Esme com a Carmelita fazendo as linguiças não fazem sentido nenhum, não são boas nem nada. Eu pesquisei porque eu, sinceramente, eu achei que a expressão encher linguiça faria sentido em inglês e que aquilo era uma referência a isso, mas não. Encher linguiça é uma expressão brasileira. De qualquer Mas, forma, então, resolve assim, se você estiver assistindo em português. Né, porque elas estavam enchendo linguiça figurativamente e literalmente ali na cena. Mas a gente pode interpretar também esse momento como um tributo aos personagens que participaram, também um agradecimento ali também aos atores, porque você menciona praticamente todo mundo de novo. E você faz uma referência a quase todos os episódios. E eles trazem até de volta aquele motorista de táxi lá do episódio do Lago das Sanguessugas que chamava Ismael. E ele faz um comentário pro vice-diretor Nero, pedindo pra ele mandar um alô pro diretor. E o vice-diretor Nero fala que, não, esse cara não é ninguém, ele nem é visto aí há muitos anos, ele deu um pé e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Então, no final das contas, a gente teorizou tanto sobre esse Ismael lá da primeira temporada, mas ele só era um personagem com o mesmo nome. Tudo bem. Isso. Acontece que o julgamento continua ali, bem da mesma forma do que acontece nos livros, né? Tem o julgamento do Conde Olaf, mas depois ele consegue colocar os órfãos na berlinda. Os órfãos se sentem muito culpados, não conseguem mais acreditar que eles são inocentes, igual pensavam que eram. Até que Esme Squalor é chamada para testemunhar. E aí, o que a gente tem? O desenrolar do flashback lá do início. O desenrolar desse flashback se dá com a Beatrice conversando com a Esme sobre como o conteúdo que tinha ali naquele açucareiro era perigoso e precisava ser protegido. E a Esme fala que ela é o suficiente, porque ela é rica e bonita, mas a Beatrice fala que tem mais pessoas infiltradas ali em CSC que não querem exatamente apagar os incêndios figurativos e literais. Se você já viu a série inteira, você sabe o que tinha no açucareiro. Ali tinha um açúcar, né, que era feito de um híbrido botânico que fornecia não uma cura, mas imunidade. Imunidade ao Mycelium medusoide, né? Então aí, pensando nisso, a gente consegue entender a lógica da Beatrice. Era perigoso porque se caísse em mãos erradas, a pessoa que tivesse imunidade ao fungo poderia usar o fungo livremente para atacar outras pessoas, né? Mas ali naquele momento, então, a gente consegue entender que essa... Na proposta da série, era a motivação, mas que a motivação da Esme Squalor pra buscar o açucareiro sempre foi simplesmente uma futilidade material, porque o açucareiro era dela. E ela não queria que o seu conjunto de chá ficasse desfalcado. Incompleto, A gente vai falar muito sobre a questão do açucareiro no próximo vídeo, que a gente vai explicar sobre o fim. Nós vamos explicar melhor porque nós achamos que continua não fazendo sentido. Outro detalhe dessa cena é que nós vemos o Olaf acidentalmente causando um incêndio com a luneta.
né? Ele põe ela assim, pega o refletor e pega fogo na cortina do lado. Ele apaga, porque até então ele não tem nenhum interesse, mas ele acha bem curioso, né? Esse outro lado da luneta. Reforça então o entendimento que muita gente tem de que ele e a Esme usavam essa luneta para gerar os incêndios que eles causaram, né? Muito provavelmente o incêndio da família Balder foi causado assim. Logo após isso, nós temos o Lemony e a Beatrice conversando, porque já que a Esme não quis ceder o açucareiro de livre e espontânea vontade, o jeito seria eles roubarem o açucareiro. E em questão de segundos, toda a amizade se desfez, porque a Beatrice roubou esse açucareiro e a Esme resolve que a melhor forma de resolver essa situação é jogar um dardo envenenado nela. A Kit Snicket até fala, vamos resolver essa situação conversando, somos amigos. Mas não, vamos jogar dardos envenenados. O melhor é que a Beatrice resolve que a melhor forma é jogar um dardo envenenado de volta. E o que acontece? É que um inocente, assim como na ópera La Forza del Destino, e assim como aconteceu lá no Hotel Desenlace com os órfãos, uma pessoa inocente foi acertada porque estava no lugar errado, na hora errada. E era o pai do Conde Olaf. E isso aqui, gente, na adaptação foi o que mais desapontou a gente. Por quê? Porque mataram o pai do Conde Olaf por acidente. E quando você coloca isso na série, você tira tudo ali que os livros quiseram construir ao tentar mostrar que o lado nobre de CSC não é nobre, que eles tiveram ações pérfidas, que a Beatrice e os pais dos Balder tiveram ações ruins, né? E ações ruins, assim, não ações ruins por acidente, ações ruins porque eles queriam fazer. Porque fazia parte da missão deles, porque fazia parte de CSC. Eu não acho que você acabe completamente com essa ideia de que não existe um lado nobre, exclusivamente nobre, mas o resto você fica só nas palavras, né? Não tem propósito. Você ameniza bastante. E a gente volta pro presente e o Olaf revela uma informação muito interessante, que o desenrolar daquela noite na ópera terminou com um assassinato, com uma cisão e com 2 pedidos de casamento retirados. Pela fala do Conde Olaf, a gente pressupõe que esses 2 casais que romperam ali naquele momento eram o Lemony e a Beatrice, já que o Lemony foge por assumir a culpa do assassinato do pai do Conde Olaf por ela, e também a Kit e o Olaf, que passaram a ter opiniões conflitantes a partir daquele momento em relação aos próprios amigos e irmãos, porque o Conde Olaf passa a odiar o irmão da Kit Snicket. Não só odiar, mas ele sabe que dali ele vai encontrar os chefões e vai começar a desencadear a cisão que já estava acontecendo. Isso. A questão é que esse fato não se comunica muito bem, não só com a cronologia dos livros, mas com fatos que tinham sido trazidos pra série na primeira e na segunda temporadas. Como, por exemplo, a questão da carta que a Beatrice escreveu pro Lemony, de 200 páginas, explicando por que ela não poderia se casar com ele. É isso, se o Lemony e a Beatrice se separam aqui porque ele tá assumindo a culpa pelo crime, por que depois ela age como se achasse que ele era culpado também? Se você quiser fazer igual a maioria dos fãs fazem e ir lá no Tártaro buscar uma explicação, você pode pressupor que isso aconteceu, mas aí o Lemony ainda não se tornou um foragido completo. Muita coisa aconteceu depois. Nesse meio tempo, ele e a Beatrice continuavam noivos. Mas aí a Beatrice viu que ia ser mais perigoso pros dois, aí ela manda essa carta e ele não entende. Mas aqui deu a entender muito bem que ele compreenderia a situação. Tipo, qual foi o momento em que ele pediu ela em casamento? Tá jogado ali no meio, sabe? Não faz sentido. A gente pode entender que é uma questão de mudança ali que a série sofreu com isso, que foi o quê? Vamos lembrar. Na primeira e segunda temporada, a gente tinha Daniel Handler aprovando tudo do cânone, né? Na terceira temporada, dispensaram ele. Então a pessoa ali que tá criando não tem tanto domínio sobre a história. E ela pode sim colocar coisas ali que às vezes não vão encaixar tão bem com o que já foi colocado na primeira e segunda temporada. Então assim, desde o princípio nós entendemos que série e livro são diferentes. É muito importante então, porque já tem muito fã que já tá considerando o que foi entregado na terceira temporada como cânone. E não dá, vamos ver aqui como exemplo. Essa cena que a gente acabou de mostrar. Nos livros, a gente sabe que a cisão de CSC, a briga, a separação, começou quando a Kit tinha 4 anos de idade. Só que a gente sabe também que a noite da ópera, quando os pais do Olaf foram mortos, só aconteceu quando os Balder já eram vivos. Porque eles têm lembrança do figurino da mãe deles. Da mãe deles, sim. Então a Beatrice já era casada com o Bertrand. Ali na série ela tá com o Lemony ainda. Então o Lemony, e como o Lemony tá lá, talvez o Lemony sabia da existência dos Bolts. No meio dessa confusão que fizeram, pra gente, nem o conteúdo do açucareiro faz sentido, porque o conteúdo do açucareiro tá fora da ordem cronológica. Mas sobre o conteúdo do açucareiro a gente vai falar mais no próximo vídeo, quando a gente for falar dos episódios do fim.
Enfim, pra gente não se estender muito mais, a gente sabe como é que o episódio se desenrola. Os Baudelaire também são acusados, eles ficam sem saber o que fazer. O Conde Olaf captura a juíza Strauss para não ser condenado. O pessoal da Suprema Corte é, na verdade, os chefões lá do lado dos vilões de CSC. E detalhe, mais do que nos livros onde eles estavam só disfarçados, né? Aqui na série, eles não só eram os chefões do lado do Wolf, mas eles eram sim os membros da Suprema Corte há mais de 8 anos. Ali. E isso também é uma boa crítica para você mostrar que a justiça não é feita apenas de pessoas nobres, muito pelo contrário. É engraçado que antes disso a juíza repete várias vezes pra eles: confiem na justiça, a justiça vai... A justiça é certa. Pra quem fez direito, ver aquelas falas é tão assim, né? O que você tá falando, mulher? Os últimos acontecimentos acontecem de forma bem parecida com o livro. Eles vão lá na lavanderia, o Klaus ajuda a abrir o cerramento supravernacular complexo. Isso aí. O Klaus ajuda a abrir essa fechadura aí. Só pra descobrir que o açucareiro não está lá, mas o Klaus já tinha entendido isso, né? A Violet decide então que eles vão fugir junto com o Conde Olaf e a Sunny na série decide que eles vão colocar fogo no hotel. Por quê? O Olaf estava planejando soltar o fungo. Então ela pensa, o povo não vai escapar do fungo porque não estão vendo ele, mas eles vão escapar de fogo se a gente botar fogo no hotel, né? Na série isso até faz sentido um pouquinho, só que depois fica meio deslocado porque ele não soltou o fungo, né? É porque a questão é que nos livros o motivo que leva ela a querer incendiar o hotel tem um pouco disso, mas é diferente. O motivo principal é que a Kitty nos livros tinha pedido pra eles: mandem um sinal de fumaça no céu pra mim se as coisas tiverem dado errado, pra eu avisar pros voluntários de CSC não irem trair. Eles botam fogo no hotel de qualquer jeito, vão lá pra cima, os Baudelaire dão fora lá na juíza Strauss, tadinha, coitadinha, mas é entendível. E, junto com o Conde Olaf, eles embarcam no Carmelita e pulam lá do hotel, sobrevoam com o Brad Chute até cair no mar. O que esse episódio entrega de novo pra gente é o final, que encerra com o Lemony Snicket voltando com o táxi lá pro hotel numa nova tentativa de resgatar os irmãos Baudelaire, só pra descobrir por meio da juíza Strauss que eles se foram, se perderam novamente e que não tem mais como ajudá-los. E o Lemony se sente desolado ali. A juíza revela que esteve buscando informações sobre eles, mas que elas se perderam no incêndio, e o Lemony resolve fazer esse mesmo caminho e recontar a história dos órfãos Baudelaire. E quando a gente vê ele começando a sua pesquisa, a gente é embalado com a música It's Not How the Story Goes e com uma espécie de fechamento de Desventuras em Série. Sim, parece que acabou a série ali. E, inclusive, era um final tão bom, né? Podia ter acabado. Podia. A música... Gente, não me entendam mal, eu não queria não ver o fim. Não, sim, a gente queria. Mas o final do 12º livro, ali da série, ficou muito bom. Ficou muito legal. Você trouxe uma inovação e que fechou um ciclo de aqui foi até onde o Lemony tinha habilidade, tinha como ele descobrir alguma coisa. Daqui pra frente eu não sei, não consegui pesquisar mais. Então esse fechamento... Mas... Que você fecha literalmente um ciclo, que começa com o Lemony pesquisando o início e ao mesmo tempo o Lemony do presente falando, só cheguei até aqui, galera. Sim. A gente vai fazer algumas críticas e observações no próximo vídeo sobre o próximo episódio, mas aqui é meio que assim, ó. A série de livros termina com o Lemony falando isso. Acabou aqui, gente, foi o que eu consegui pesquisar. O que a Netflix fez foi mais ou menos assim. No episódio antes, a gente manda ele falar que acabou aqui. Porque no último episódio mesmo, a gente dá um finalzinho feliz. No próximo a gente vai fazer o que a gente quiser. Até aqui foi o que o Daniel criou mais ou menos, entendeu? Tipo isso. Mas, gente, obrigada por assistirem até aqui. Amanhã tem o nosso último vídeo sobre a última temporada de Desventuras em Série. Pra gente falar de por que o açucareiro não faz sentido. Então, por que não faz? Por que não faz? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E é isso, até amanhã. Até!